Olá, primeira série, tudo bem? Hoje nós vamos ter a nossa 24ª aula de Química e hoje nós iremos ver dois temas. O primeiro tema se chama o mol e os cálculos por meio de reações e o segundo se chama reagentes em solução. Então, vamos iniciar vendo o mol e como que nós podemos inserir o mol em alguns cálculos relacionados a algumas reações químicas, tá bom? A interpretação de uma equação química devidamente balanceada e a utilização dos conceitos de mol e de massa molar são fundamentais para determinar as massas de reagentes e produtos de uma reação química. Então, nós sabendo a reação a equação química de uma reação, e se ela estiver devidamente balanceada, e sabendo o conceito de mol, quanto que vale um mol em grama, fazendo as conversões corretamente, nós podemos fazer algumas previsões sobre quantidade de reagente e quantidade de produto que nós iremos poder utilizar ou formar diretamente na unidade de grama. Ou, na verdade, e nas suas derivações também, né? Então, nós podemos deduzir esses valores em grama, quilograma, em até tonelada, tá bom? Aí, então, o livro nos dá um exemplo de exercício e pede para a gente fazer algumas previsões sobre quantidade de reagente e quantidade de produto, tá bom? Então ele dá um contexto no livro, aí aqui eu transformei como um exercício, para vocês entenderem melhor. Olha lá. Imaginem que um caminhão carregado com 21 toneladas de ácido fluorídrico tenha tombado. Se para neutralizar os efeitos do ácido fluorídrico for usada cal, isto é, óxido de cálcio, pergunta-se: qual a massa de óxido de cálcio necessária? E qual a massa de fluoreto de cálcio formada? Então vamos lá, gente. O ácido fluorídrico ele é um ácido bem perigoso, bem corrosivo, né? Então aí a forma como ele se derramou na natureza, então a melhor coisa é fazer a reação de neutralização. Lá atrás a gente viu, né? Então a reação de neutralização ele vai reduzir a acidez do meio. Então vai praticamente desfazer o ácido fluorídrico e transformar no fluoreto de cálcio, que ele é menos prejudicial para o meio ambiente, tá bom? Então vamos verificar primeiro a reação. Então a reação ela vai acontecer de acordo com a seguinte equação química. Então 1 mol de óxido de cálcio vai reagir com 2 mols de ácido fluorídrico e vai formar fluoreto de cálcio e vai formar água, tá bom? Então, gente, essa aqui é a reação como que vai acontecer do óxido de cálcio com fluoreto de cálcio. Nós já aprendemos a calcular a massa molar, né? Então, calculando a massa molar, olhando na tabela periódica. Então, aqui o livro até coloca de 1 por 1. Ó. A massa do cálcio 40, do oxigênio 16. Então, dá 56 gramas dentro de 1 mol. Ácido fluorídrico é 1,19, dá 20. Só que, deixa eu colocar aqui o ponteirinho, olha aqui uma coisa muito importante, nós temos 2 mols. Então, 1 mol tem um valor de 20 gramas. 2 mols vai ter o dobro. Então, multiplica por 2. Então, por que está multiplicando por 2, professor? Porque nós temos 2 mols de ácido fluorídrico, a reação. Tá bom? Então, para balancear a reação com óxido de cálcio é utilizado 2 mol. 1 mol tem 20 gramas, então 2 mols vão ter 40 gramas. Ok? Fluoreto de cálcio. 40 do cálcio, mais 19 do flúor, só que são 2 flúors, né? Olha aqui, ó, 2. Então, mais 19 vezes 2 vai dar 78 gramas. Então, fluoreto de cálcio, 78 gramas dentro de 1 mol. E água, 16 do oxigênio, mais 1 vezes 2 do hidrogênio, porque nós temos 2 hidrogênios, ó. Então vai dar 18 gramas dentro de 1 mol, tá bom? E outra coisa que para ficar mais fácil,
já que nós estamos trabalhando sempre com aqui, ó, todos os valores eles são dados em gramas por mol, ó, gramas por mol, gramas por mol, gramas por mol. Então a melhor coisa a se fazer é converter tudo para a mesma unidade. Como se eu for transformar 40 gramas, por exemplo, aqui do ácido fluorídrico, 40 gramas transformar em tonelada, vai dar um número muito pequeno. Então a melhor coisa é nós transformarmos a tonelada para grama, tá? Então 21 toneladas é o exercício. Vou voltar para vocês verem. Olha aqui, ó. Então o exercício me disse que tinha 21 toneladas, não é quilo, é tonelada. Então muita quantidade, tá? 21 toneladas. Então, 21 toneladas tem 21 mil quilos, tá? Que tem 21 milhões de gramas, que é a mesma coisa que 2,1 vezes 10 a 7 gramas. Ok? Então, vamos utilizar essa unidade de 2,1 vezes 10 a 7 gramas. Agora, vamos analisar a reação relacionando com o reagente que nós estamos buscando e o produto. Eu vou voltar lá no exercício para a gente ler, para lermos novamente o que o exercício está pedindo, né? Então aqui no final ele diz, ó, pergunta-se qual a massa de CaO necessária. Então se nós analisarmos aqui essa reação, o CaO é esse, né? Então se nós tivéssemos apenas 2 mols de ácido fluorídrico, iria precisar de 56 gramas. Ok, só que nós não temos 2 mol, porque 2 mol tem só 40 gramas, né? E o exercício me diz que não tem só 40 gramas dentro do caminhão, tinha 21 toneladas, né? E em seguida ele pergunta a quantidade de fluoreto de cálcio que foi formado, que está aqui, ó, é esse reagente aqui, tá? Fluoreto de cálcio. Se estivéssemos só com 2 mols de ácido fluorídrico, iria formar 78 gramas. Está aqui a resposta, ia ser muito fácil. Só que nós não temos 2 mols, né? Nós temos 21 toneladas, não só 40 gramas. Né? Então a melhor coisa a se fazer é irmos atrás desse valor na seguinte forma. Então nós vamos fazer a seguinte regra de 3, gente. Então, dentro de 56 gramas, a primeira regra de 3 é esse que está em vermelho. Dentro de 56 gramas, nós vamos precisar de 40 gramas de ácido fluorídrico, certo? Que foi o que foi achado aqui pelo cálculo do valor da massa molar de cada um, tá bom? Só que nós não temos 40 gramas, nós temos 2,1 vezes 10 a 7 gramas, que é 21 toneladas. Então, se em 56 gramas eu preciso de 40 gramas do ácido fluorídrico, quantos gramas de óxido de cálcio eu vou precisar para 2,1 vezes 10 a 7 gramas. Então aqui nós vamos ter uma regra de 3. Olha aqui, ó. 56 igual a 40 gramas. O x aqui embaixo vai ser quanto? Igual a 2,1 vezes 10 a 7. Ajeitando a regra de 3, ó, o x vai subir, vai multiplicar com 40. E o 40 vai descer, dividir os 56 gramas. Né? E o 2,1 vezes 10 a 7 vai subir e multiplicar aqui. Então, 56 vezes 2,1 vezes 10 a 7 dividido por 40 dá isso daqui, ó, 2,94 vezes 10 a 7 gramas. Então, quer dizer que para 21 toneladas eu vou precisar de 29,4 toneladas, ou seja, 29 toneladas e 400 quilos de óxido de cálcio. Então, aí a gente pode até ver que precisa mais de óxido de cálcio do que do ácido fluorídrico, né? Por que, professor, que precisa mais de um do que o outro? Porque o ácido, vou voltar aqui, ó. O óxido de cálcio ele tem uma massa molar maior do que o ácido fluorídrico, que é 40 gramas. Beleza? Então, por mais que eu precise de 2 ácidos fluorídricos, aqui a massa do óxido de cálcio continua sendo maior. Tá, gente? Então, aqui eu vou precisar aqui a resposta. Ó, x igual a 2,94 vezes 10 a 7 gramas, que é 29 toneladas e 400 quilos. Deixa eu mudar aqui para a gente fazer o outro exercício. Vou colocar um azul.
Agora vamos fazer a outra pergunta. Ele quer saber a quantidade de fluoreto de cálcio. Tá? Então, mesma coisa, ó, eu vou utilizar os dados do ácido fluorídrico e igualar com fluoreto de cálcio. Então, ó, 40 gramas de ácido fluorídrico vão formar 78 gramas de fluoreto de cálcio. Só que eu não tenho só 40 gramas, eu tenho 21 toneladas, que é isso aqui, ó. 21 vezes 10 a 7 gramas. Então, eu vou formar Y. Vamos colocar aqui como se fosse o Y, né? Para não fazer o X de novo. Então, ó, 40 gramas igual a 78 gramas. E a 21 toneladas igual a Y. A Y vai subir para cá. O 40 gramas vai descer dividindo, né? E isso aqui vai subir multiplicando. Então, vai ficar 2,1 vezes 10 a 7 gramas vezes 78. Desculpa, 2,1 vezes 10 a 7, né? Vezes 78 gramas dividido para 40 gramas. Ok? Aí, isso daqui na calculadora vai dar 4,09 vezes 10 a 7 gramas, ou seja, 40 toneladas. Olha a quantidade de produto que vai formar. 40 toneladas e 900 quilos. Ok? Quem não entendeu, gente, dá uma volta de novo no vídeo, assiste ele com calma novamente, tá? Mas não avancem para o próximo conteúdo sem entender isso daqui, ok? Continuando o próximo conteúdo, nós temos os reagentes em solução. Muitas reações ocorrem em meio aquoso, já conversamos em sala, né? Então, o que é o meio aquoso, gente? É quando está dissolvido na água. Cuidado para não dizer que o aquoso é a mesma coisa que líquido, tá? Já expliquei em sala de aula também. O líquido é quando você pega a substância, um material, e aumenta a sua temperatura demais, aí ele sai do sólido e vai para líquido. Se você pega um sal de cozinha e joga na água, ele não virou líquido. Nós temos ele no meio aquoso, tá bom? É importante entender o conceito de concentração de uma solução. Então, o que é uma concentração, gente? É a quantidade de soluto que eu tenho dentro de um solvente. Então, soluto normalmente é o que nós temos em menor quantidade. Então, normalmente, os produtos de laboratório, nós podemos utilizar alguns sais para fazer solução, né? Então, o sal é o soluto e o solvente normalmente é o líquido que nós vamos utilizar para fazer a solução, que na maior parte das vezes é a água. Não é somente a água que nós temos como solvente, tá, gente? Então, existem outros solventes, mas o principal é a água. Olha aqui um exemplo. Se considerarmos uma jarra contendo um suco feito com 120 gramas de pó para o preparo, ou seja, esse suco em pó vai ser o soluto, e 1 litro de água, que é o solvente, vamos dizer que isso daqui gerou 1 litro de suco, tá? E colocarmos 200 ml desse suco em um copo, teremos a mesma concentração tanto na jarra como no copo, embora o copo contenha menor quantidade de suco, né? Então, até mesmo, por exemplo, se nós verificarmos a cor, tanto do suco da jarra como do suco do copo, é a mesma. Não muda a propriedade, né? Em outras palavras, em um copo com 200 ml teremos menos soluto, porém a relação massa de soluto por litro de solução é a mesma. Isso daqui, gente, nós vamos ver bem melhor no ano que vem. Então, a segunda série, ela explica bem melhor e nós fazemos cálculos até um pouco mais complicados para verificarmos essa reação da concentração, tá? Então, como vai ser visto no ano que vem, o que eu quero que vocês foquem aqui é entender o que é a concentração e que ela pode ser calculada, tá bom? Então, olha lá, nós temos 120 gramas de soluto dentro de 1 litro de água. Então, se nós tivermos só o copo, que é 0,2 litro, que é a mesma coisa de 200 ml, nós vamos ter quanto? X. Aí é aquela regra de 3, né? O X vai multiplicar 1 litro, 1 litro vai descer dividindo, 120 vai multiplicar com 0,2. No final, nós vamos ter 24 gramas. Então, quer dizer que dentro do copinho, nós temos 24 gramas para 200 ml. Olha lá, ó. No volume total de 1 litro ou no volume de um copo, a concentração é a mesma. Então, 120 gramas dentro de 1 litro. E nós temos 24 gramas dentro de 0,2 litro, que é 200 ml. Os dois são iguais. Tanto é que se você bater na calculadora primeiro 1,
e depois o outro, todos vão dar 120 gramas por litro. Tá bom? Podem conferir aí, dá um pause no vídeo, confere na calculadora. Vai dar 120 gramas por litro. Por quê? Porque a concentração é a mesma. Olha aqui, ó, é uma regra, tá? A concentração é a mesma. Outro exemplo, daqui a forma de verificar a concentração aqui, gente, é gramas por litro. Ó, 120 gramas por litro, mas também há outras formas. A segunda forma que nós vamos ver agora é a chamada mol por litro. Tá? E na segunda série vocês vão ver outras formas de se medir a concentração também. Suponha que se prepare uma solução de ácido sulfúrico concentrado em que 196 gramas do ácido sejam usados para obter 2 litros de solução. Então, nós temos 196 gramas dentro de 2 litros. Né? Então, se nós verificarmos em gramas, olha lá, 2 litros dá 196. Então, 1 litro dá quanto? Dá X. Então, X vai subir, 2 litros vai descer dividindo, né? 196 vezes 1 dá 196. Dividido pelo 2 que desceu, vai dar 98 gramas. Então, quer dizer que dentro de 1 litro nós temos 98 gramas. Tá? Mas se nós quisermos em mol por litro, aí nós temos que verificar qual a massa molar do ácido sulfúrico. Tá? Então, a massa molar do ácido sulfúrico dá quanto? 1 mol de ácido sulfúrico, aí quando se calcula, nós temos o valor de 98 gramas. Tá bom? Então, lá na tabela, V do hidrogênio, V do enxofre, V do oxigênio, soma tudo, 98. Isso é dentro de 1 mol. Só que nós não temos 1 mol. O exercício nos disse, desculpa, nós não temos esse valor, 98 gramas, nós temos 196, né? Então, colocamos gramas embaixo de gramas, ó, que é o que nós queremos, 196. E aqui o X, que é o mol, embaixo do mol, que é o que nós queremos. Né? Então, X vai subir multiplicando, 98 vai descer dividindo, 196 sobe multiplicando. Então, 196 vezes 1, 196, dividido por 98, que é esse que desceu, vai dar 2. Então, quer dizer que dentro desse 1 litro, nós temos 2 mol de H2SO4. Tá bom? Então, se dentro de 2 litros nós temos 2 mol, dentro de 1 litro nós vamos ter quanto? Aí faz a regra de 3 aqui e obtém, ó, 1 mol dentro de 1 litro. Porque lembrando aqui, ó, esse daqui é dentro de 2 litros. Tá bom, gente? Então, a concentração em gramas por litro é 98 gramas por litro. E se for mol por litro, é 1 mol por litro. Tá bom? Agora nós vamos ver um pouquinho, gente, sobre o chamado reagente em excesso. Tá? Imagine alguns ingredientes para se preparar, falta o R ali, para se preparar, pronto, sanduíches. Na preparação de sanduíches, a falta de um ou mais ingredientes pode nos impedir de montar determinada quantidade de sanduíches de acordo com a receita padrão. Vamos dizer que nós temos uma sacola cheia de pão e cada sanduíche precisa de uma fatia de queijo. Nós temos 30 pães, então dá de fazer 30 sanduíches se tiver todos os ingredientes, né? Só que nós só temos 15 fatias de queijo. Tem como fazer 30 sanduíches inteiro, utilizando uma fatia completa? Não. Então, o reagente limitante nesse caso vai ser o queijo. Queijo, a quantidade pouca de queijo vai nos impedir de fazermos mais sanduíche. Então, nós vamos ter, por exemplo, nesse exemplo que eu supus, né? Nós vamos ter 15 sanduíches prontos e vai faltar 15 pães. Não é? Então, esse reagente que está faltando, é o reagente limitante, ele vai limitar a produção de mais produtos. Tá? Olha lá, ó. A falta de um reagente pode impedir que demais participantes sejam totalmente consumidos em uma transformação química. Então, nesse exemplo que eu falei, a falta de queijo vai fazer sobrar o quê? Vai sobrar pão. Né? Então, a mesma coisa vai ser aqui, gente. A falta de um reagente ela vai fazer o outro reagente sobrar. Ele não vai reagir com nada, porque não tem com que ele reagir. Tá bom? Vamos ver o exemplo aqui, ó.
a ter mais informação. Caso falte um reagente, o outro não poderá ser totalmente consumido. A substância em falta é chamada de reagente limitante. Então, o que é o reagente limitante? É o que vai limitar a quantidade de produto formado. Então, no meu exemplo do sanduíche, o queijo é o reagente limitante, né? Porque não tem como eu fazer mais sanduíche porque está faltando queijo. Vamos ver um exemplo aqui. Ó. Considere a reação de precipitação do iodeto de chumbo 2, que é o PbI2. Então, o iodeto de potássio com nitrato de chumbo vai formar o iodeto de chumbo 2. Está aqui ele sendo formado, mas também vai formar nitrato de potássio. Imagine que volumes diferentes de uma solução aquosa de nitrato de chumbo, de concentração igual a 1 mol por litro, 1 mol por litro, sejam adicionados em tubo de ensaios idênticos, contendo 5 ml de solução aquosa de iodeto de potássio, com concentração de 1 mol por litro, e que se meça a altura do precipitado amarelo, que é o iodeto de chumbo 2, obtido após a decantação. Professor, não entendi nada. Tá, vou passar para a figurinha, fica mais fácil. Então aqui nós temos a mesma, em tudo aqui nós temos a mesma quantidade de um reagente. E depois foi acrescentado outro reagente. E quando foi acrescentado outro reagente, ia formando esse amarelinho aqui. Só que esse segundo reagente ele ia sendo colocado um pouco no tubo 1, um pouco no tubo 2, mais um pouco no tubo 3, sempre acrescentando mais nos tubos a mais. Tá? Então, olha aqui, quando colocou só meio ml do reagente 2, olha o tanto que formou de produto. Então, formou essa quantidade aqui. Quando aumentou para 1 ml, já aumentou a quantidade de produto, tá vendo? O produto aumentou. Quando acrescentou 1,5, aumentou mais ainda. Então, está aumentando. Ó. Quando acrescentou 2, aumentou mais. E quando acrescentou 2,5, aumentou mais ainda. Certo? Então, aqui do 1 até o 5, todo mundo concorda que foi só aumentar a quantidade que foi aumentando o produto? Sim. Beleza. Só que olha aqui o que acontece daqui para frente. No volume, no tubo 6, acrescentou mais reagente. Só que não aumentou o produto. Nem no 6, nem no 7, que aumentou também, ó. E nem aumentou também no 8, no tubo 8, que também foi aumentada a quantidade de ml. Então, por que não aumentou a quantidade de produto? Porque só se aumentou a quantidade de um reagente, faltou aumentar a quantidade do outro. Então, como o outro já era um limitante, não tinha mais com que reagir, estava sobrando para o reagente. Por isso que não forma mais produto. Tá bom? Aí que nós temos uma... Opa! Aqui, as informações do que eu falei, ó, né? Após o acréscimo de 2,5 ml da solução aquosa de nitrato de chumbo 2, a altura do precipitado não se altera mais. Nos tubos de 1 a 4, o nitrato de chumbo é o reagente limitante, havendo excesso de Ki. Né? Então, voltando aqui. Ó. Então, como ele era o reagente limitante, não tinha como formar mais porque estava faltando esse reagente que eu coloquei. Então, o segundo reagente ele era agente limitante. Desculpa, ele era agente de sobra, ele sobrava. O agente limitante era esse que eu estava inserindo aos poucos. Tá? No tubo 5, há nitrato de chumbo suficiente para consumir todo o Ki sem excesso ou limitação de nenhum dos reagentes. Então, voltando. Então, aqui nesse tubo 5, ó, tá a quantidade formada certinho, exata. Desculpa, gente, aqui, deixa eu apagar. Aqui não é o 5 é esse. Aqui no tubo 5, ó, quando se adiciona 2,5 ml, nós temos a formação máxima de produto. Tanto é que no 6, no 7 e no 8 não forma mais do que isso. Nos tubos 6, 7 e 8, há mais nitrato de chumbo do que Ki, havendo, portanto, excesso de nitrato de chumbo. Então, como não tem uma adição do primeiro reagente só do segundo em a mais, não tem como formar mais produtos. Tá bom? E por fim, vai encerrar apresentando essa tabela aqui da reação. Né? Então aqui a gente percebe que no primeiro reagente não muda a quantidade. Ó. Só vai mudando aqui no segundo, ó, que vai aumentando. Certo? No segundo, ó, meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4. Ok? Aí aqui então mostra a quantidade de soluto. Então se vocês verificar, vai aumentando até chegar em 2,5. E depois não aumenta.
Por que, professor, não aumenta nem o primeiro produto, nem o segundo produto? Porque aqui o segundo produto aumenta. Porque vai faltar, gente. Vai faltar o primeiro reagente, que é esse aqui, ó, porque ele não está aumentando. Se vocês lembrarem aqui na tabela, ó, é tudo 5, 5, 5, 5, 5, não aumenta. Se eu aumentasse a quantidade do primeiro reagente igual ao aumento do segundo, ó, vai só aumentando, 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 aqui também iria aumentar a quantidade de produto, nessa parte aqui, mas não aumenta, ó. Entendeu? Então vai haver um excesso do segundo reagente, que é excesso. Tá? Quer dizer que vai sobrar o segundo reagente, por isso que não tem a formação. Deixa eu apagar tudo aqui. E se vocês verificarem no início, o que está sendo excesso, ó, é o primeiro reagente. Ele tem muito do primeiro reagente e ele acaba ficando como excesso no início. Certo? E aqui no meio não há excesso nem do primeiro reagente, nem do segundo. A reação ocorre certinho, na quantidade exata. Beleza? Então, na próxima aula, nós vamos continuar o conteúdo. Em sala de aulas, nós iremos explicar isso um pouquinho mais. Tá? E tenham um bom estudo.